Mas antes de tudo, então, a maioria das coisas que acontecem no nosso contexto de vida, no mundo físico, tem uma relação com o mundo Com o espiritual. mundo espiritual. E até com o que foi herdado dos nossos antepassados. Isso é, por exemplo, idolatria. Toda família idólatra, que você puxa lá o antepassado, bisavô, avô, pai, foi idólatra, católico praticante. Toda família grande idólatra tem um solteirão, uma solteirona que nunca casa. Por quê? Você já viu algum santo da igreja casado? Não. Então veja. O santo casamenteiro, o Santo Antônio, foi casado? Nunca foi casado. E como é que ele é casamenteiro se não teve a experiência de casar? E aí entra. Existe um texto de Salmo que diz que aqueles que adoram imagens serão semelhantes. É verdade, olha só. Serão semelhantes. E aí vem essa questão da solidão. Idolatria. E idolatria gera orgia sexual e prostituição também. É mesmo. Apesar que a orgia sexual, o próprio sexo, serve como um ritual satânico, né? Tudo tem uma ligação. Então, assim, mas o que fazer? Aí entra. Existe algo que isso hoje não é mais falado e nem pregado. Né? Porque... É polêmico, às entre vezes, aspas. Às vezes é a gente, fácil de entender, mas as pessoas não querem acreditar. Às vezes a gente traz à tona tudo e às vezes as pessoas se identificam, poxa, será que eu tenho isso? Mas a pergunta que fica é, o que fazer para quebrar isso? Então, aí vem outra coisa, porque a gente precisa tratar crentes que andam pecando e se desfrutando numa pseudo-graça, né? Não, mas eu estou na graça. Então, veja bem, tudo que é feito em oculto tem legalidade no mundo espiritual. Então, você fez em oculto, ninguém sabe. Quem é que assistiu aquilo ali? Foi só Deus que assistiu ou os demônios assistiram? Rapaz, isso é forte. Então, veja bem, tudo que é feito em oculto cria uma legalidade no mundo espiritual. O pecado ele só perde força na nossa natureza quando ele é confessado. Então, por isso a necessidade da confissão. Da confissão do pecado. Mas para quem é essa confissão? Aí não vamos chegar lá. Porque Tiago diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Né? Mas não precisa confessar Jesus para um líder falou, espiritual? Se você vê teu irmão pecar, o que Jesus disse? Vai e fala você com ele. Se ele não ouvir, leva uma testemunha. Se ele não ouvir você a testemunha, leva ao sacerdote. Então, veja, a gente tem muito essa visão sacerdotal para pecado. É meio catolicismo, né? Aonde é que o católico se confessa? Confessionário. Mas todo crente precisa ter em mente, ele precisa liberar isso. Por quê? Tudo que dois de vós desligarem na terra será desligado. 2, não é 1. Você não tem poder de desligar sozinho. Tudo que 2 de vós ligares na terra será ligado no céu. Então, o que acontece? Essa graça libertina que se prega hoje, em vez de libertar o povo, está aprisionando o povo na maldição do pecado. Infelizmente. Então, o que acontece? Qual é o caminho? Atos 3,19. Como é que eu me liberto de tudo isso? Convertei-vos e arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Cancelados. E existe arrependimento sem confissão? Não tem. E arrependimento é lançar tudo, né? Diante de Deus. Não é pouco, é tudo. Então, assim, outra coisa. Daniel 9,16. Daniel, ele consulta. Se você pegar o livro de Daniel 9, você vai ver que ele vai consultar o livro do profeta Jeremias, e ele entende que o período do cativeiro era 70 anos. Mas em 9,16, Daniel vai pedir perdão pelos seus pecados, pelo pecado dos seus antepassados. Então, tudo que os nossos familiares fizerem em oculto tem poder no mundo espiritual e legalidade contra a nossa geração. Como é que eu corto isso? Confessando o pecado. Ah, mas já morreu, mas tem legalidade. Meu Deus, mas isso é muito forte. E, só que além de ser forte... A teologia hoje, ela vai rejeitar. Por quê? Porque é melhor manter... E outra coisa, Fábio, eu vou falar algo aqui, para os pastores hoje, tocar nesses assuntos é problema. E pastores hoje parece que, em vez de resolver o problema, está fugindo do problema. Por quê? Se confessar pecado, pode gerar um monte, então é melhor que o pecado esteja oculto e eu não saiba, para mim não precisa tratar esse pecado. Só que a gente, e aí veja, tudo que eu faço é assistido por Deus e pelos demônios. É por isso que o próprio Deus falou a respeito de Jó, né? Observaste o meu servo Jó? E aí entra aquela questão, Fábio, que
o mérito da salvação não é tirado. Eu não estou dizendo que você não é salvo. Mas tem muita gente que não rompe numa vida abundante. Sabe a vida abundante, uma vida de paz, uma vida equilibrada, uma vida de prosperidade? Porque a prosperidade não é riqueza, a prosperidade é ausência de necessidade no hebraico. As pessoas não rompem. Elas ficam presas. Então, eu já ministrei isso no meu canal, eu já abri confessionário no meu canal. E, olha, o que eu ouvi de crente, eu descobri, estudando sobre isso, que quem mais precisa de libertação São os crentes. crente. Eu tratei aborto, eu tratei tudo que você possa imaginar, que tem coisa que eu não posso nem falar aqui. Imagina. Eu tratei pessoas confessando. Mas então, nisso aí, o senhor já tratou crime também, né? Porque a gente tem que diferenciar de pecado para crime, né? Dentro da questão de crime, vamos dizer assim. Você sabe que existe uma lei sacerdotal, antes de eu falar sobre isso? Existe uma lei, por exemplo, eu como ministro do evangelho, como pastor, a lei me resguarda como padre, qualquer sacerdote. Se uma pessoa vir confessar um homicídio, por lei, sou respaldado por lei para segurar aquilo comigo. Sigilo Total. Então, ele confessou um pecado, ele não confessou um crime. Entre aspas, é um crime. Então, eu me resguardo na lei de não precisar, né? expor a pessoa para... Eu digo para você que o que eu ouvi tem que ter estômago de algumas pessoas, do que praticaram e fizeram. Mas como que ficar em sigilo ouvir um negócio desse? Há um sentimento de fato para a pessoa chegar a confessar de arrependimento. Sim, mesmo? Aí entra. É muito importante, né? Você tocou no assunto. Porque eu só oro, se eu atender uma pessoa, eu só oro se a pessoa se arrepender. E tem pessoas que eu não orei. É a mesma coisa de um porque cara... ela não quer se arrepender. Eu teve pessoa que falou, mas você está arrependido mesmo? E dá aquele silêncio e a pessoa não conseguir responder. Aí tu não ora. Não ora. Porque a única ferramenta de cura, de um despertar, de uma mudança, é o arrependimento. Vamos entrar no assunto mais pesado aqui, então. Nessa situação aí. Se um camarada, que para mim é um doente, violentou de uma criança, foi um pedófilo, e chega para confessar para o senhor que praticou uma pedofilia, qual é o senhor, como pastor, mesmo respaldado pela lei, o cara está confessando um crime e um pecado ao mesmo tempo? Qual deve ser? É um assunto até que os pastores precisam estar preparados para isso. Qual deve ser, de fato, a atitude de um pastor concernente? Tem até uma polêmica envolvendo a Haline, lá da América, envolvendo uma igreja, um pastor bem conhecido no Brasil, o irmão dele. O entendeu? caso é o seguinte, Fábio. A pessoa cometeu e o pastor. Aí é um tratamento pastoral. A partir do momento que isso está público, é um crime. Não que ele não cometeu o crime, eu estou dizendo. E aí você pode falar para ele, você vai se sentir bem confessando, houve um arrependimento de você não praticar mais isso e tal, dentro da conversa, né? É que nem eu estou falando, eu só iria orar para uma pessoa dessa se houvesse um verdadeiro arrependimento, né? De quebrantamento, de não me suporto, não quero mais praticar isso. Agora, eu peguei um caso em São Paulo, e aí eu vou falar o que eu presenciei, de um pastor que houve um caso de um jovem com uma menina de 7 anos. Aí não houve o ato, não concretizou o ato, mas houve... houve o abuso. Houve um abuso, a ponto que a menina chegou a sangrar. Mas não houve penetração. Vamos lá. O que aconteceu? Eles vieram, a mãe viu, né? E gostava da família envolvendo... E aí a mãe ligou, levou a menina no médico, o médico falou, só vamos atender se fizer BO. Para a mãe da menina. A mãe da menina pensou no escândalo, pensou em toda a questão da igreja, olha só. E da menina também. Levou no ginecologista dela, o ginecologista falou, não houve penetração e tal. Levaram ao pastor. O pastor falou, eu não posso tomar decisão nenhuma por você. Para a mãe, né? Você está vendo o que está acontecendo. Aí a mãe do menino foi chamada, houve aquele chororô, né? Aquele desespero, porque a mãe começou a bater no menino. A mãe da menina ficou com dó e protegeu a questão das famílias e tal. Depois,
o menino voltou a praticar o mesmo com fornicação, daí não foi um abuso, né? E houve situações ali... Mas a fornicação não seria o mesmo abuso? Não, porque foi com pessoa da mesma idade. O abuso ali foi porque... Foi uma outra pessoa. Outra pessoa. Então, olha o que acontece. A gente vê, Fábio, dentro dessa questão, né? Dentro dessa questão, que... Aí eu estou dizendo sobre a questão do pastor que eu acompanhei. O pastor amava a menina. E ele não tem filha mulher. E aí ele entrou em crise. De chorar, de gritar, por quê? Porque o rapaz não se arrependeu. E ainda depois quiseram induzir e contextualizar que a menina foi meio que a culpada da situação. Então, assim, dentro de um caso desse, né, dentro do quadro sacerdotal, dentro de uma confissão, tem que ficar entre o pastor e a pessoa que confessou. Independentemente do que for? Se ela veio confessar porque está arrependida. Né? Mas aí, se vira público daí, como veio o caso dos Estados Unidos? Aí teria que levar direto para a polícia, como está lá mesmo. Aquilo ali está totalmente certo. Só que eu vejo que existem extremos ali, né? Não estou dizendo que defender nem A e nem B. Mas existem coisas que estão no âmbito da lei e a lei tem que ser tratada, né? Agora, a gente dentro... É muito polêmico essa questão, né? A gente tem aí... tanto na Igreja Católica como na Igreja Evangélica, a confissão de pecados horríveis. Macabros, né? Macabros. E não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe, né? Mas mesmo o sangue de Jesus perdoando, mesmo a pessoa confessando e estando arrependida, há uma consequência, não há, pastor? Sim, ela vai ter que conviver com aquilo, né? A única forma de ser anulado e cancelado, é no que a gente está falando, é através de um arrependimento profundo, né? Sim. Mas aí entra o senso de justiça humano, não é? O senso de justiça é o quê? A gente quer que haja o quê? Justiça. Justiça, é verdade. Não é? Você quer uma punição. Quer que a pessoa seja punida de alguma forma, Sim. né? Porque a gente também acaba se colocando no lugar da vítima. E quando eu falo a vítima, não só da pessoa que sofreu, mas sim dos familiares que acabam sofrendo junto. Sim. Aí você vê hoje, por exemplo, aí existe a questão de sigilo por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra que ouve, né, tem que ficar entre o paciente e o psicólogo e o psiquiatra. O pastor, ele tem que ter maturidade, né? E qual é o problema hoje? Por falta dessa maturidade, a gente está com a igreja carregada de pecado escondido. Se eu contar, vai expor. Não é esse o caso? Sim. E se não souber tratar, a pessoa, ela... E aí a gente está vivendo um tempo hoje, por exemplo, existe lugares que não existe mais disciplina, não existe mais nada, porque é melhor manter-se, ocultar, do que revelar o que está acontecendo. Mas e a Bíblia daí? O que a Bíblia diz? Aquele que encobre a sua transgressão... não prosperará. Mas o que confessa e deixa... alcança a misericórdia. Então, é só através de um arrependimento, de uma confissão, que o pecado é perdoado. Mas essa geração não quer confessar, não. Ela tem medo de expor e confessar os seus erros, mas não tem medo de se expor a fim de obter popularidade, né? Sim. De expor as suas mazelas, os seus erros, de reconhecer que pecou, que vacilou, que errou. De alguma forma, tem vergonha, tem medo. Agora, se expor nas redes sociais para uma popularidade, não tem receio algum. A gente vive aí uma inversão de valores terríveis. Mas, ao mesmo tempo, também a gente vive uma sociedade que não tem misericórdia, a onda do cancelamento que a gente vive. Então, nós estamos vivendo em tempos difíceis, como disse o apóstolo Paulo, que são dias trabalhosos, né? E aí vem a questão da falta de maturidade. Eu digo assim, como eu já tratei muito assunto nessa questão, na hora ali da confissão, você vê gritos, uivos e gemidos das almas mesmo, né? Coisas que nunca foi falado para ninguém. Imagine a pessoa chegar para você, pastor, eu nunca contei isso para ninguém. Por exemplo, mulheres que tiram os fetos, que tiram os filhos. Meu Deus, como tem isso no nosso meio? Aí a gente trata lá o abusador, né? Mas uma pessoa que tirou uma vida e ninguém sabe.
E muitas vezes foi fruto de um adultério. É. Você está entendendo a complexidade? Então, assim, eu tenho só um caso que eu vou citar de uma mulher que tinha 4 filhos, engravidou do 5º, crente, tá? Quem levou ela na clínica de aborto foi a própria mãe, dizendo, você não tem condições de ter 5 filhos. Meu Deus. Isso eu tratei. Aí você vê o nível de espiritualidade que as pessoas estão, de não ter consciência que está tirando uma vida.